Mas vamos lá então para o próximo. E o próximo, mais uma vez, vamos voltar para o canal do analista, porque ele fez um vídeo da Reze. Você não entendeu a Reze? Análise. Vamos ver, porque de Chainsaw Man, da parte um principalmente, que é a parte que pra mim era a melhor parte de Chainsaw Man, é ainda, no caso, a melhor parte de Chainsaw Man, a Reze era a melhor personagem. Já feita, assim, tipo, muito boa. Muito foda. Merecia muito mais. Coitada. Mas vamos ver o que o Luca vai falar sobre ela. Chainsaw Man voltou para o canal e eu acho que nada Nossa, melhor do quase que fiquei surdo. começarmos falando de uma das personagens mais fechadinhas, populares e também que teve um filme só dela recentemente. Não é exagero nenhum falar que o arco da Reze é um dos melhores de Chainsaw Man como um todo, além é claro de possuir milhares de simbologias ocultas, uma história muito boa e também ser cativante do começo ao fim com seus mistérios. Aliás, eu nem preciso falar, né, que esse vídeo vai estar recheado de spoiler. Eu também queria vir hoje aqui recomendar um projetinho do meu colega Franas, que fez uma história fan-made da Reze, onde ele criou todo um passado bonitinho pra ela e deu sentido a muitas coisas sobre a Reze que a gente não chegou a ver em tela. E isso é muito interessante, Legal. principalmente pelo estilo da escrita do Fujimoto ser extremamente em aberto, deixando muitos pontos subjetivos para a nossa própria interpretação. Como por exemplo, o que nós já sabemos, a Reze foi uma criança soviética que tem uma origem marginalizada e baseada completamente no conceito de instrumentalização humana. Ela foi criada apenas para ser uma arma, sem infância e sem educação básica. Nesse meio, podemos imaginar de inúmeras formas como foi sua origem e como desenrolou todo o seu crescimento. Também podemos imaginar como eram raras as flores no cenário em que ela se encontrava, do inverno soviético, né? Isso tudo pode atribuir diversas nuances em nossas interpretações e como podem servir para tornar essa personagem ainda mais querida para muitos. Por isso, eu vou deixar o link dessa história fan-made na descrição assim que tiver Legal, vou dar uma olhadinha depois da live. Maneiro. disponível, beleza? E salve, salve meus analistas, show o Luca aqui mais uma vez, e esse vídeo vai ser um tipo de análise um pouco diferente do normal, até porque a linha de pensamento do Fujimoto eu diria que é substancialmente diferente da dos outros mangakas. Sendo assim, teremos por aqui significados escondidos da personagem, suas interações e também todas as mensagens que eu pude encontrar dentro da semiótica desse arco super divertido da parte 1 de Chainsaw Man. E por isso, se você gosta do meu conteúdo, aproveita e se inscreve aqui e também deixa o like. Somos praticamente 100k por aqui e eu ficaria honrado de ter você aqui no nosso bando. A partir de R$ 1,99, basicamente um cafezito, você pode entrar nos membros e ter acesso a vídeos exclusivos. Então, não perca tempo e também um salve a todos os meus membros queridões, vocês são muito brabos e bora pro vídeo! A Reze é uma das personagens mais populares e interessantes de Chainsaw Man, isso sem dúvidas, e que eu vejo que a comunidade ama muito desde sempre, e eles também sempre querem que ela volte a aparecer na parte 2 do mangá. Reze sem dúvidas tem uma personalidade cativante. Ela trata de temas muito frequentes dentro da obra, como o rato do campo e da cidade, além de que ela também por si só tem a sua própria profundidade. No fundo, por trás de todas as mentiras que ela conta para os outros e para si mesma, ela é um personagem extremamente vazio, uma casca, e tudo que ela mais gostaria é de receber amor genuíno, inocente e viver uma vida tranquila, o que representa o total oposto do seu demônio interior. Fujimoto já disse que criou Reze na ideia de construir uma personagem que ele gostasse e que todos os outros também fossem gostar. Seu principal ponto era que a Conseguiu, vamos ser personagem fosse sinceros. cativante. Vemos que todo o arco de Reze vem como uma forma de trazer luz na vida do Denji, após todos os eventos da primeira temporada, os quais envolvem Katana Man, a morte da Himeno e tudo mais. A Reze surge como uma nova esperança para o Denji no meio desse caos inicial, uma garota cativante, simpática e que estranhamente parece estar afim dele. É óbvio que todo mundo acaba, querendo ou não, desconfiando dela, por ser simplesmente boa demais pro Renji no meio de um mundo tão Range. cruel quanto de Chainsaw Man, e também naquela altura do campeonato, onde ele não era nada demais. E Reze nessa trama acaba sendo um novo ponto de ignição para toda a parte romântica do nosso protagonista, e esse romance era, até então,
monopolizado pela máquina. A ideia desse arco era fazer o Denji ter novas conexões românticas, novos apegos amorosos e gerar um impasse na cabeça dele. Tudo para fazer parecer que ele tinha alguma liberdade de escolha. E tudo isso só para Makima vir, arrancar tudo dele e colocando ele de novo no seu devido lugar. E ela, mais uma vez, se tornando o centro amoroso do protagonista e tendo o controle da trama inteiro para si. Esse arco é uma mistura de romance, drama, ação caótica e agora bora falar um pouco desse lado do romance em si. Uma das coisas que mais me pegou nesse arco com certeza foi o romance. E te falar, quando eu li da primeira vez eu nem gostei tanto assim, mas quando eu fui colocar todo o ocorrido em palavras pra esse roteiro, putz cara, eu admito que eu senti forte, tá? A Reze se aproxima do Denji Caralho, sério? Eu achei a parte do romance tão boa desde a primeira vez que eu li. a partir de uma mentira. Tudo nesse começo é uma mentira. Presos na chuva, eles acabaram em um coincidente encontro com uma garota bonita e simpática, que aprecia praticamente tudo que ele diz, sempre com um sorriso. Tá bom. Aliás, fato interessante, o Denji usa aquele truque de mágica dele de vomitar as coisas igual no começo da série, e dá para a Reze uma flor. Eu não queria entrar muito nessa correlação do truque de vomitar as coisas com o Denji, porque eu ainda vou fazer todo um vídeo sobre isso e falar sobre o que ele e o Pochita têm em comum nesse sentido de vomitar as coisas. Mas é bem interessante a correlação dele vomitar, assim como a habilidade do Pochita de devorar as coisas e apagar elas da existência. Mas enfim, voltando. Essa flor que o Denji dá para a Reze foi alterada do mangá para o anime, ou melhor, do mangá para o filme. E temos uma boa explicação Porque eu não assisti o filme, então. simbólica para isso. Inicialmente, a flor era uma margarida vermelha, que representa amor impulsivo, ardente, desejo e romance profundo. E essa flor até volta a aparecer em alguns momentos posteriores do filme, mas a nova flor que temos nesse início é uma gérbera branca, a qual simboliza pureza, inocência, paz e novos começos. Ela é perfeita para ilustrar tudo que a Reze tenta simular naquele momento e tudo que o Denji acredita que ela seja naquele ponto da história. Enfim, eles acabam no café, onde a Reze trabalha, e ela fica toda sorrisinhos com ele, rindo de tudo que ele diz. Bem falso e de um jeito que dá pra gente da audiência perceber que ela não tá sendo verdadeira, tá? Ela tem uma missão ali, e nós, como audiência, só não sabemos ainda qual é essa missão. Mas claramente tem a ver com o Pochita e o fato de o Denji ser de alguma forma valioso, o que mais pra frente faz ainda mais sentido. Denji está em uma dualidade em seu coração, entre seus impulsos sexuais e seus impulsos românticos. Isso porque todo o controle que Makima exerceu até aquele ponto em questão tem sido para acorrentar ele somente a ela. Porém, a Reze também afeta os sentimentos do Denji, já que ele não tem nenhuma experiência amorosa decente. Qualquer garota que chegasse e desse atenção pra ele daquele jeito, ele iria se apaixonar. Em meio a essa divisão, ele volta a encontrar a Reze, e ela se encontra estudando. A questão da Reze com o estudo também é algo bem legal. Isso porque ela nunca teve essa possibilidade quando mais nova. Ela foi uma criança da União Soviética usada como arma desde cedo. E tudo que sabemos é que ela tem a sua origem marginalizada e envolta em matança. Poder estatal e instrumentalização humana. Reze sempre foi tratada como um mero aparato de poder contra sua vontade. E até mesmo a educação, que é um direito fundamental e individual, foi algo que ela nunca teve acesso. E essa é uma das coisas que une ela a Denji. Apesar dele não se ver dessa forma, o Denji também tem uma origem extremamente marginalizada, a qual faz paralelos identificáveis a Reze sobre sua própria situação. Ela vê nele alguém tão perdido quanto o que ela um dia foi. E é nessa hora em que eles decidem ir para a escola abandonada, se divertir e fingir que estão estudando. E assim ela vai entendendo cada vez mais sobre o cara que ela estava fingindo gostar. Até que ela vai lá, cria laços verdadeiros com ele e surge a fagulha de esperança nela em construir algo verdadeiro com aquele garoto. No processo dela fazer ele se apaixonar por ela, ela também acaba aos poucos se apaixonando por ele. E tudo muda nessa cena da piscina. Quando eles decidem que vão pular na piscina e ela diz que não precisa se preocupar em não saber nadar porque ela vai estar lá para ensinar isso para ele, esse é o momento em que a Reze se coloca no papel verdadeiro de parceira. Ela se dispõe com sinceridade a ajudar o Denji e usa isso também para entender mais sobre ele. Afinal, tudo que ela queria era que alguém tivesse feito o mesmo por ele no passado. Ela vê Denji como Denji e não meramente como o hospedeiro da motosserra, da mesma forma que ela também gostaria de ter sido humanizada. É muito bonito e também interessante de se perceber que a água da piscina é tanto o primeiro momento de sinceridade da personagem e como isso também acaba mais pra frente sendo a fraqueza dela, pois a água é o que countera as ignições e explosões do demônio bomba, como vimos mais pra frente.
E é muito legal esse paralelo, eu gostei bastante. Agora, após a cena da piscina, começa a chover, o que é bem possível que seja algo coordenado, muito por conta da armadilha do demônio tufão que estava planejando fazer e tudo mais. Mas a gente acaba adentrando em um dilema da fábula de Êxopo, do rato do campo e o rato da cidade. Muitas das vezes em que essa fábula é contada, nós temos a moral da história, sendo a de que mais vale uma vida simples do que uma vida com perigos a correr. Mas na verdade, essa fábula em si não tem uma resposta fácil e simples assim. O rato do campo tem uma vida mais longa, segura e tranquila, mas acaba que ele come apenas suas pobres refeições. Já o rato da cidade tem uma vida mais arriscada e bem menos segura, porém ele esbanja comidas muito melhores e vive a vida, né? Não existe uma verdade universal para qual dos dois estilos de vida é o ideal e perfeito a se seguir. Ambos têm vantagens e desvantagens em suas formas, e dentro do contexto de Chainsaw Man, Makima é um personagem que traz constantemente essa fábula para a trama, já que ela é um personagem que brinca muito com desejos e com a cobiça dos personagens que ela manipula. Ela fez Denji ter desejos ainda maiores a se atingir, desejos novos, novos sonhos e ânsias que no começo ele não tinha. Mesmo quando um sonho do Denji era apagado, como o fato dele querer pegar em peitos, ela vai lá e reacende essa chama, ela vai lá e fala: não, porque é tudo uma questão de intimidade, e fica melhor ainda quando você conhece a pessoa e tudo mais. Ela vai manipulando os sonhos dele e fazendo ele querer cada vez coisas ainda melhores. Ela vai cobiçando o desejo. E foi aos poucos moldando ele a ser cada vez mais um rato da cidade e não um rato do campo, como ele era originalmente. No começo, a essência do Denji era essa. Ele estava satisfeito em ter uma vida simples e pacata, desde que ele ainda tivesse o Pochita para abraçar. Porém, isso foi aos poucos mudando, e juntamente com seu novo coração de demônio, a humanidade do Denji também foi se perdendo. Ele foi sentindo cada vez menos sentimentos e também foi ficando cada vez menos... Pô, esse momento dele pensando que o fato dele não estar sentindo nada pela morte das pessoas, dele não saber se ele pode chorar ou não, perder alguém mais próximo. Esses momentos mais íntimos de Chainsaw Man são muito bons. Esses momentos mais... a cabeça do Denji trabalhando são muito bons. Tanto que, toda a construção para aquela porta e o que tinha atrás da porta é simplesmente absurdo, velho. Aquilo é genial. Porque aparece meio que do nada. Você fica tipo, cara, porta? Que porra é essa? Cara, isso. Isso vai voltando aqui e ali e vai te pegando. Tipo, cara, o que tem atrás da merda dessa porta? O que tem atrás dessa merda dessa porta? E quando você descobre, é simplesmente incrível. satisfeito com a sua... Uma das coisas mais boas de Chainsaw Man, pra mim, é o fato de como eu li o mangá na época que o anime não tinha sido lançado. Pra você saber spoiler de Chainsaw Man, ou você tinha que ir atrás, ou você tinha que ser muito azarado. Eu li Chainsaw Man inteiro sem saber um spoiler sequer. É igual Bleach. Bleach, apesar de já fazer tempo que Bleach tinha saído na época que eu peguei pra assistir e ler Bleach, como eu não fazia parte de comunidade de anime nenhuma, já que Bleach foi um dos animes que eu comecei a assistir animes em japonês, eu não tinha spoiler de nada. Então o bagulho do Aizen ser o traidor, essas coisas, eu não sabia. E foi muito bom não saber. situação inicial, sempre com sonhos baseados em bens materiais ou desejos carnais. Denji virou totalmente um escravo do desejo até o final da obra. E nesse sentido, Denji se tornou também um rato da cidade, quase por completo. Em contrapartida, a Reze, em sua essência, é um rato do campo, alguém que busca a própria paz, independência e vida tranquila. E ela encontra isso no Denji, querendo ou não. Alguém cuja essência se assemelha muito à dela, de origem humilde, sem muita vivência, a qual ela poderia ajudar e também ser ajudada. Alguém que ela poderia se relacionar, ser um refúgio, ao mesmo tempo que também se refugia. Agora, enquanto o Denji tá lá brisando e pensando se ele gosta mais da Reze ou da Makima, a Reze acaba topando com o maluco que tá servindo ao demônio tufão, ou tornado, como você preferir. E ela acaba com ele em uma cena que parece bastante uma referência daquele filme, No Country for Old Men, tá ligado? E é bem possível que seja uma referência mesmo, até porque o Fujimoto é um baita fã de cinema, mas enfim. O foco principal dessa cena é a música que a Reze canta em russo. E meu mano, pelo visto essa música simplesmente não existe. Eu não sei de onde o Fujimoto tirou essa música,
Se ele viu em algum lugar específico, criou uma paródia de alguma canção de niná russa, e aí ele fez alterações ou coisa do tipo. Mas é bem possível que essa música tenha sido feita para essa exata cena. E cara, essa cena é a pura definição de cinema. Essa é uma música absurdamente curiosa, mas eu vou deixar pra falar mais sobre ela mais pra frente no vídeo, pra não quebrar muito a cronologia das coisas aqui, tá bom? Mas Ok. beleza, Denji e Reze saem assistindo festivais, vão lá pro topo de uma colina e lá ela faz a proposta. Uma proposta a qual é bem duvidosa. Reze se dispõe a fugir com o Denji e muitos acreditam que esse pedido é algo sem muito valor, mas eu meio que discordo um pouco disso. Na minha análise e também opinião, eu acredito que esse desejo da Reze seja algo parcialmente sincero. Ela realmente gostaria de fugir com o Denji e recomeçar só ele e ela. Aquilo em si, ao meu ver, não era basicamente um truque ou mentira, mas sim um pontapé inicial do que poderia ser o começo da história deles. Contudo, devemos lembrar que o Denji nega a Reze. E isso é bem bizarro de pensar, né? Caraca, como é que você dispensa isso aí, né? Mas a máquina fez um bom trabalho em manipular o nosso garoto a pensar que ele realmente precisa mais do que ele realmente possui. Denji não quer apenas fugir com a Reze, ele ainda quer continuar trabalhando e seguindo carreira. E isso representa muito mais do que parece em primeira vista. Ele trabalha como exterminador de demônios da segurança pública em um serviço de alto risco e alta recompensa, onde ele pode tecnicamente ser descartado a qualquer minuto caso saia da linha. A própria Himeno tinha falado sobre isso. Além dele já até ter perdido colegas de trabalho durante o percurso. E mesmo assim ele quer continuar vivendo na coleira da máquina como sua chefe. Quando ele recusa a Reze ao perguntar se ele não podia continuar com ela e também trabalhando ao mesmo tempo, a Reze saca na hora que é por causa de alguma outra mulher. E depois fica bem decepcionada com o Denji por ser o bichinho da máquina. Mas sim, a Reze não conseguiria quebrar a mentalidade de rato da cidade do Denji tão facilmente. E por isso, decide descartar seus próprios sentimentos naquela cena e seguir com o plano inicial de só ir atrás do coração da motosserra mesmo. E isso faz todo um novo conflito começar, graças à sua revelação como o demônio das bombas, com um beijo em meio às explosões dos fogos de artifício, o que também é bem simbólico, mas agora vamos falar sobre essa tal revelação. O design do demônio das bombas é genial, nada menos que isso. Ele incorpora elementos perfeitos da representação do seu tema, ao mesmo tempo que faz diversas alusões diferentes a outros elementos gráficos que passam a sensação de algo predatório, poderoso e ao mesmo tempo sensual, graças ao corpão da portadora. Dinamite, bomba, condutores, tudo isso foi colocado de maneira muito criativa na sua composição. Ela é a mistura perfeita que torna ela facilmente um dos melhores designs da série, na minha opinião, é claro. Isso tudo somado aos sakugas adicionados durante seu estilo de combate, poderes e diferentes usos das mecânicas que temos do cenário, até mesmo criando combos possíveis com o demônio tufão. A forma demoníaca da Reze contrasta perfeitamente com a delicadeza simpática e lúcida de sua forma humana, formando um ótimo oposto. Nem precisamos dizer também o quão poderosa ela é. Em um mundo tomado pelo medo e pela Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, podemos imaginar o quão poderosa é a Reze. A própria ideia do conceito de bomba é amedrontadora, embora também ela possivelmente foi nerfada pelo contexto social causado pelo esquecimento do demônio das armas nucleares. Não podemos nos esquecer que durante a segunda parte do mangá foi revelado que o Pochita devorou o demônio das armas nucleares no passado, e que esse medo da humanidade também é relacionado a bombas e foi esquecido. Porém a Reze não se beneficiou desse trauma e o medo porque o Pochita devorou ele, fazendo com que ele fosse apagado da memória de todos os seres humanos. Ou seja, toda destruição que ela faz na parte 1 não é o poder máximo de Reze, ou pelo menos o poder ideal que ela teria caso aquele demônio não tivesse sido apagado, já que não sabemos tudo que ela seria capaz caso a humanidade se lembrasse dos males que a assolou no passado. Também podemos perceber pelo seu estilo de combate que ela é bem contida. Esse arco como um todo opera quase como um filler para nós, já que o começo e final dele não mudam tanto assim o aproveitamento do mangá como um todo no sentido cronológico. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode simplesmente pular esse arco inteiro e seguir pro próximo, que o sentido da narrativa não vai se perder em momento nenhum. E cara, eu acho isso bem interessante. É claro que é um arco canônico e que acrescenta muito na mentalidade do Denji, Makima, Anjo, Aki, mas se você só pular do capítulo 40 pro 53, a história vai continuar se mantendo muito consistente e praticamente sem perdas. Agora, eu recomendo você fazer isso? Não, claro Óbvio que não, esse né? arco é incrível. Mas é bom saber que é uma possibilidade. Até por isso eu achei muito
ideal a adaptação desse arco como um filme, porque você pode ver ou não. E ainda assim eles podem lançar uma segunda temporada totalmente em anime, e a pessoa que não vê esse filme não vai perder absolutamente nada na questão de material canônico e que vai lá e vai mudar a história. Não vai perder nada do sentido. E eu achei isso muito bom. A palavra mais adequada para descrever a batalha entre Reze e Denji é caótica. Reze é muito mais experiente e capaz de utilizar seus poderes de maneira muito mais eficaz que o Denji. Ela vence ele em praticamente tudo naquele primeiro conflito. Chega até a ser cômico de ver o pau que ele toma. É necessário que outros ajudem o Denji a dar sangue para ele e retornar a si, para que ele possa voltar pro combate e tentar mais uma vez. Afinal de contas, todo mundo ali ao redor tá do lado do Denji e da segurança pública. Todo mundo exceto o Demônio Tufão, que naquele momento tá servindo a Reze. A batalha desencadeia uma baita referência a Sharknado e que torna a batalha ainda mais caótica do que antes. Tudo isso para no fim termos mais um x1 do Denji contra a Reze, onde ela é vencida por um abraço. Sim, Denji resolve empatar a batalha e se jogar com ela no mar, pois sabe que assim ela não explodiria. Abraços nessa obra tem um significado especial. Além de ser uma demonstração de proximidade, afeto e compreensão, também vemos bastante disso na sinceridade em que temos os abraços, seja com o Pochita lá no começo, onde ele representava, bom, basicamente o mundo do Denji, né? Ou até mesmo a Makima abraçando o Chainsaw Man, mostrando assim que aquele sentimento é fidedigno e de fato, futuramente a gente sabe que ela é a maior fã do Chainsaw Man, mais especificamente do Pochita. Também tem toda a parte disso envolvendo a trama da Nayuta e tudo mais, mas abraços aqui sempre são referentes a suprir a solidão de alguma maneira muito sincera. E assim, eles caem no mar, juntos. E acaba que termina tudo bem, já que a Reze ensinou o Denji a nadar. Isso ou o fato do tubarão ter ajudado eles e, é claro, né, tirado eles da água. Mas o fato é que ela acorda vestindo a camisa do Denji. Querendo ou não, ele cuidou dela, assim como ela ensinou ele a nadar. E o Denji solta um baita texto falando sobre como ele está gostando da vida que tem, apesar de todos os problemas, e ele também diz que não iria se sentir bem em entregando a Reze para a segurança pública. E por isso ele reviveu ela, para ela só fugir e seguir a vida. A Reze entende que ele ainda sente apreço por ela e tenta se afastar. Na página 163 desse mesmo volume, a Reze novamente veste uma máscara de apatia para tentar se distanciar do Denji. Uma nova mentira, onde ela afirma que só estava enganando ele o tempo todo e nunca sentiu absolutamente nada por ele. Ela tenta criar uma distância dele. Agora, o legal é ver que o Denji meio que nem liga muito para isso e só pergunta se ela não toparia agora em largar tudo e fugir com ele. Veja bem, dessa vez quem faz o pedido é o Denji. E a Reze até tenta se afastar mais uma vez, implicando que ela é uma assassina e tal, mas ele de novo não se importa. Ele tá disposto a correr o risco. Parece que depois da batalha ele começou a entender mais sobre a vida e mais sobre ele, mais sobre toda essa situação. E ele tá disposto a correr o risco e largar toda a vida maravilhosa dele só pra fugir com ela. Ele se dispõe a arriscar tudo por ela, porque pra ele ela vale o risco. Ela vale o risco de largar uma vida maravilhosa dia após dia e viver lutando para sobreviver. Para ele, Reze se tornou alguém muito mais valiosa e dessa vez ela que acaba dispensando ele. Mas ele não desiste e continua a insistir em uma tentativa final de marcar um último encontro no mesmo café anterior para que eles pudessem fugir de tudo e todos juntos. E então, Reze se encontra em uma decisão tensa. Ela não pega o trem para fugir. Ela escolhe também ficar com o Denji. Mas ao fazer isso, voltar todo aquele caminho rumo à cafeteria e esperar encontrar o Renji ali sentado, ela acaba topando antes com a Makima, que solta uma frase bem interessante. Eu também gosto do rato do campo. E isso é uma resposta direta para todo aquele diálogo entre Reze e Denji na escola. Ou seja, a Makima sabia de tudo e acompanhava os dois desde o começo daquele encontro. Ela provavelmente também sabia do Demônio Tufão, sabia da Reze ser uma arma, sabia de tudo. E acabou que Reze voltar e escolher ficar com o Denji fez ela ser um alvo direto da Makima. Eles nunca conseguiriam fugir do controle e da influência social que a Makima tem. Essa é uma personagem absurdamente difícil de se escapar pelo seu vasto alcance e meios de receber informação, seja por seus contratos, poderes próprios ou até mesmo influência política e social por seu cargo na segurança pública. No fim, o amor de Denji e Reze era algo impossível de se concretizar, pois apesar de ambos estarem muito dispostos a ficarem juntos, ainda assim existiam aqueles que iriam atrás do Denji por seu coração valioso. E essa é exatamente a proposta do arco seguinte, em que os caçadores do mundo todo se unem com esse objetivo. Agora, o desfecho de Reze é uma, entre aspas, morte, tá? Já que ela morre sim contra a Makima, e muitos acham que sua trama se encerra aí, com a morte dela. Mas a verdade é que a Reze é imortal, assim como o Denji e os outros demônios armas, os híbridos. Ela vem a aparecer novamente no final da parte 1, como sendo uma das armas da Makima totalmente sob controle dela. É um fim bem triste que nós já falaremos um pouquinho mais sobre. Mas agora vamos falar finalmente sobre a tal música russa da nossa soviética.
A música tem o mesmo nome do capítulo em que ela aparece, que é Jane Fell Asleep in the Church, e em português isso significa Jane adormeceu na igreja. A música começa com os versos: hoje é dia do meu encontro com Jane, tudo está pronto. De manhã iremos juntos para a igreja, tomaremos café e comeremos omeletes em uma cafeteria. Depois passaremos no parque. Iremos ao aquário ver os animais preferidos de Jane, os golfinhos e os pinguins. À tarde, então, descansaremos. Então, o que fizemos de manhã? Vamos falar sobre isso até lembrarmos, mas não lembraremos. E à noite, dormiremos na igreja. Sério, presta muita atenção. A música começa já falando sobre um possível homem indo com uma tal de Jane para a igreja. Esse era o plano principal deles pela manhã. Eles foram para uma cafeteria e tomaram café com um omelete. Show, perfeito. Isso obviamente faz uma referência a Reze, que trabalhava em uma cafeteria, e esse foi o ponto de encontro inicial dela com o Denji. Beleza até aí. Mas então, depois do café, eles foram para a tal igreja? Não. Depois do café, eles foram para o parque. Eles, por algum motivo, saíram do cronograma, da mesma forma que o Denji e a Reze simplesmente decidiram brincar e ir pra tal escola abandonada. Esse seria o parque deles. Mas aí que entra uma parada interessante. Depois eles foram pro aquário ver pinguins e golfinhos. Tá, isso literalmente acontece na parte 2 com a Asa e o Denji, né? E a música fala: à tarde descansaremos. Então, o que fizemos de manhã? Eles, por algum motivo, não se lembram do que fizeram de manhã? É como se eles tivessem feito alguma coisa muito mirabolante e aí depois eles dormem e, bom, acordam como se nada tivesse acontecido, sabe? E à noite dormiremos na igreja. Esse é o final da música. Um novo plano, dormir na igreja. Ok, vamos destrinchar um pouquinho essa simbologia. Reze é um rato do campo. Ela quer paz de uma vida tranquila e isso é paradoxal, por ela ser o oposto da tranquilidade, o demônio biribinha. Ela é uma arma, tanto metaforicamente quanto literalmente. Mas ela ainda assim quer descansar, encontrar a paz. A música é ao mesmo tempo uma alusão lúdica de tudo que a Reze sempre quis e também sobre a trajetória construída dela com o Denji ao longo do arco. O primeiro plano inicial de ir para a igreja de manhã era uma mentira, eles não foram para a igreja. Assim como a Reze também mentiu sobre o Denji ser só um meio que ela queria para ter poder. Eles passam pelo café, depois saem, se divertem, passam por diversos eventos maravilhosos, rola a desavença até eles descansarem e se entenderem. Reze chega à sua conclusão e escolhe seu lado humano, largando tudo para ficar com o Denji da mesma forma que ela havia sugerido durante sua confissão. O final da música sobre a noite dormiremos na igreja pode se referir ao fato de uma nova promessa sendo feita, onde dormir na igreja pode remeter tanto ao fato dela finalmente poder descansar tranquila e em paz, ou até mesmo fazendo uma referência sobre o fato dela ir até o Denji encontrando a Makima, a qual a derrota e retira o controle do corpo da Reze, como se ela tivesse sido apagada ou entrado em um sono profundo, enquanto ela é controlada, é claro, fazendo alusão ao título da música que é Jane adormeceu na igreja. Ela dormiu indo para o lugar prometido. E eu achei muito cinema, tá? Agora, hoje uma coisa que veremos é o fato dela ter sido usada como uma arma por Makima em seu último confronto contra a Denji. Ela lutou bem pouco até, temos poucas cenas de ação dela, tanto contra o Pochita quanto contra o Denji, e depois do combate, nada, nunca mais nada de Reze. Se fosse pra chutar o que houve, eu diria que ela foi pega pela segurança pública após a derrota da Makima, e deve ser utilizada pelo Japão na próxima guerra que está por vir. Isso é, se ela não foi comercializada por outra nação, é claro, ou devolvida pra Rússia. A guerra da parte 2 está pra começar e ela seria facilmente um recurso importante pra qualquer nação nesse meio. Mas sim, o Fujimoto vai esperar, tá? Ele vai cozinhar bem pra colocar ela num ponto muito específico. E vamos falar Tomara, sobre né? esse futuro. Será que a Reze voltará na parte 2 de... Cara, eu falo que... Posso confessar um bagulho? É aquele bagulho, não é que ela morre, mas assim como Denji, Power, esses mestiços, né, que têm o coração de um demônio, ou são possuídos por um demônio de alguma forma, não tem exatamente como eles morrer, porque a partir do momento que eles são alimentados com sangue, eles voltam à vida, eles são imortais. Por isso que ela, tipo, morre, mas ela é trazida de volta, e ela pode ser trazida de volta ainda. Mas eu queria falar, cara, é foda que eu dropei Chainsaw Man, velho. Começou a ficar... Sei lá, parece que tá tão aleatório, tá tão perdido. Aí é uma impressão minha, eu não sei. A parte 2 começou a ficar de uma forma pra mim que só tava sendo jogada algumas coisas. E eu só comecei a perder a graça. Eu não estou mais acompanhando Chainsaw Man desde a revelação do Demônio da Morte. Na verdade, antes disso, porque a revelação do Demônio da Morte eu tomei por causa que eu tava passando no Twitter e o pessoal começou a falar sobre. Cozinhando, acho que o Fujimoto já tá queimando já. É foda. também?
Bom, é fato que o nosso mano Fujimas já falou sobre o quanto ele gosta de deixar as coisas em aberto e Cara, não, eu não acompanhei Chainsaw Man por essa Scan Hyper. Então eu não tenho apreço nenhum pelas palavras, o bagulho de o futuro é pica. Literalmente pra mim é muito whatever. Porque eu não acompanhei por essa Scan, eu acompanhei por um bagulho mais oficial mesmo. Então eu já não tinha esse apreço todo. Por mim, tanto faz. A questão é mais que, na minha impressão, é que o Fujimoto mesmo começou a se perder em algumas coisas. Até hoje nem vi o anime. É foda, porque o anime não é ruim. Mas ele ignora muita da vibe de Chainsaw Man, da parte mais brisa das ideias, sabe? reutilizar no futuro de arcos posteriores. Mas será que Porque aquilo, Chainsaw Man tem momentos sérios. Cara, Chainsaw Man tem muitos momentos sérios e muitos momentos sérios bons até. O próprio momento lá do Dennis se questionando se ele ainda tem sentimentos, cara, isso é muito legal. A luta, a luta antes da luta final contra a Makima é muito sentimentalista. Só que Chainsaw Man tem muito de comédia, tem muito de uma zoeira. Que o anime não, na minha opinião, o anime, a parte 1 ali não consegue passar. Ela foi muito só pra vamos focar no sério. a Rizzy volta para nos agraciar com sua presença? Na minha opinião, seria incrível ver ela como demônio bomba lado a lado da Asa Mitaka como demônio da guerra. Isso poderia dificultar ainda mais as coisas pro Denji e também seria uma retomada legal da personagem. Além, é claro, de dar uma nova dinâmica dela com a nova principal antagonista da obra. Quando a Makima era a principal antagonista, a Rizzy foi controlada e não podia ser ela mesma, completamente sedada pelo demônio do controle. Agora, com a Yoru como antagonista principal, temos o caos da guerra, e o demônio da guerra. Um território caótico que tem tudo a ver com a outra natureza de Rizzy, como o demônio das bombas. Seria um baita paralelo interessante de se observar. É claro que ainda temos muitas perguntas a serem respondidas, como a questão do demônio das armas nucleares e como ele poderia estar interligado com a Yoru e se ele teria alguma ligação com a Rizzy de alguma forma, né? Bombas e armas nucleares a gente sabe que tem uma correlação. Mas toda essa parte nós ainda veremos mais a fundo durante a parte 2 de Chainsaw Man. O Fujimoto também já falou que gosta da ideia de parceiros românticos continuarem a existir no imaginário dos outros como uma forma de maldição. O autor é bem estranho. Mas eu me pergunto o que isso significa. Será que ele pretende deixar a Rizzy em aberta e sempre nos fazendo acreditar que ela pode chegar lá e voltar? Ou será que essa tal maldição vai voltar pra atazanar a vida do nosso protagonista burrinho? Bom, eu não sei. Eu acho que ela volta sim. Eu apostaria que o Fujimas vai trazer ela em um futuro caótico e muito oportuno. Pelo menos eu espero. E bom, Cara, eu acho que ele deveria trazer. Porque, por exemplo, o Demônio do Sangue, eu não sei se teve alguma atualização depois disso, mas a última vez que o Demônio do Sangue foi mencionado, que ele foi, que a Power, no caso, o barra Demônio do Sangue foi lembrado, foi lá no bagulho do Demônio da Eternidade. Então, sei lá. Não é Demônio da Eternidade, é Demônio da Velhice. É que dentro do Demônio foda-se. Mas, sei lá. De qualquer forma, mantenho o que eu disse. Graze, pra mim, da parte 1 é a melhor personagem de Chainsaw Man, depois da Makima. Porque a Makima é uma personagem muito incrível. Mas... não sei. Chainsaw Man, pra mim, se perdeu muito. Ficou esquisito. E não da forma esquisita que Chainsaw Man já era. Sei lá, pode ser impressão minha. Talvez se um dia eu pegar pra reler Chainsaw Man tudo. Quem sabe eu mude de ideia. Não sei. Não sei. Mas, de qualquer forma, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o vídeo original tá na descrição, é o primeiro link. E se você quiser acompanhar as lives, é o primeiro link lá no comentário fixado. De qualquer forma, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau, tchau.